Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção metálica. E hoje uma banda de um país que não tem tanta tradição assim no metal, mas tem uma história interessante, né? República Tcheca, e uma banda de metal inicialmente aí um Christian metal, depois um metal melódico, um hard rock melódico, uma banda que na verdade conseguiu aí um produtor porque participou de um disco como backing vocals. De quem que eu estou falando? Estou falando dos filhos de Cray, dos Crayson. O Crayson, uma banda da República Tcheca, né? E o seu grande mentor aí, seu líder, né? Ladislav Kwiatek, participou do Death or Glory, né? Nos backing vocals. E o Rolf Kasparek, né? Praticamente o dono do Running Wild, resolveu então participar da produção da versão em inglês do primeiro álbum deles, o Angel on the Run, né? E isso aconteceu em 1990, esse lançamento. É uma coisa curiosa, né? Porque o álbum foi lançado em línguas diferentes, né? E até com capas diferentes. Mas como é que é o Crayson, né? Como ele soa? O que a gente pode esperar dessa banda? O que eles têm para apresentar? Então vamos dar uma dissecada aí, né? No que aconteceu aí com esse grupo nesse disco. Então aqui está a contracapa, né, do CD, com então o seu líder, o Ladislav Kwiatek nos vocais, Karel Adam, né, baixo e teclados, Robert Wodrowicz na bateria, Jarolov Baton na guitarra e o Daniel Krob também nas guitarras, né? Então o Crayson começou praticamente em 89, depois do Lada Kwiatek, né, sair do Citron, que é o limão, né? É uma banda da República Tcheca mais conhecida, aí, uma banda, assim, os pioneiros do metal na República Tcheca. Tá? E aí ele resolveu formar, então, o Crayson, né? E do Citron ali demandou, né? A galera que, o Dan Krob, né? Guitarrista, ele veio do Arakain, que era uma banda trash aí, né? Tem um monte de disco, uma discografia super longa, ok? E essa banda, né, o Crayson, era uma banda meio voltada para o mainstream, né? Tentar realmente atingir o primeiro lugar, uma fórmula que misturasse ali o metal melódico com coisas mais acessíveis, né? E investiram pesado, né, nessa carreira, tanto é como vídeos, né, autodistribuição, assim, bastante, assim, um merchandising muito forte, né, para poder sair um pouco ali da República Tcheca, né, e tentar alcançar pelo menos ali países como Alemanha e Japão, né, que sempre tiveram uma cena forte do metal melódico, né. Então vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho, né, no álbum. Aqui está a contracapa e o CD em si, né, da Tomu Records. Essa é a versão com essa capa lançada na Alemanha. Aqui tem as versões então, né, dos outros álbuns. Então a versão japonesa do Angel on the Run e o Crusader, que é o segundo álbum deles, com a versão alemã e a versão japonesa, né? Aqui então a capa da versão japonesa, uma capa muito mais bonita, né? Mas ainda assim uma capa comum. E bonito mesmo é o relançamento, né? Que essa versão é de 93, o relançamento de 2011 na Suécia, tá muito bonito. Então uma capa realmente caprichada aí, né, nesse relançamento. Não tem faixa bônus em nenhum desses relançamentos, né? Então tá aqui o início do álbum. Vamos começar a dar uma dissecada, né? Ver aí faixa a faixa. E a faixa a título da banda, né, Crayson, é a melhor de todas, uma faixa excelente. O Rock'n'Rolf aí, né, conseguiu fazer a produção encaixar direitinho o metal melódico com umas pegadas mais power metal, assim. Então ficou muito bom mesmo. Você vê claramente tem alguma coisa ali de as guitarras, afinação de guitarra, né, bem numa linha Running Wild mesmo, né. Então uma faixa excelente de power metal com teclados ali. Essa faixa é daquelas que, meu, clássico, né? Você precisa conhecer essa faixa, você vai gostar. Se você escutar essa faixa, vai curtir bastante, né? Então é uma faixa que seria o cartão de visitas da banda, né?
que você pode procurar, vale muito a pena você conhecer essa música, uma faixa excelente, né? Vale o álbum? Putz, pode até ser que essa faixa vale o álbum, porque ela é muito boa. Se você se apega a uma música, você pode considerar que é essa faixa que vale um disco, né? A segunda já é um pouco mais voltada para um hard rock, um glam assim, né? Chama-se Scalp, né? É uma faixa boa, lembra alguma coisa do Alice Cooper, da fase mais pesada do Alice Cooper, tá? Umas guitarras bem legais, né? Uma produção bem pesada, né? Então uma faixa boa, chama a atenção, tá? Uma faixa que você vai gostar se você gosta de um hard rock melódico. Seguindo, aí temos Deep in the Night, uma outra faixa hard rock melódico, mas é um tema mais novelinha, assim, numa pegada meio balada, né? mais melódica mesmo, né? Com hard rock, né? No Blue Skies, putz, é uma faixa assim, que ela tem aquele comecinho acústico, você fala assim, lá vem, né? De repente vira um power metal, né? Então as guitarras e os vocais muito bem encaixados, é uma faixa boa também, mas que pode te assustar no início, você achar que vai para um lado e ela vai para outro, né? Balada mesmo é a Far Away, né? Então aí ela vai ser um início bem acústico, depois ela agrega um pouquinho de peso, mas não deixa de ser uma balada, né? Então a gente vai ver que a banda meio que está perdendo o fôlego para as baladas aqui, ou está investindo mais em músicas acessíveis, né? Nessa metade aí do álbum. Seguindo, né? Em frente aqui, a gente vai ter mais 4 faixas, né? A faixa título do disco, Angel on the Run, né? Que é um metal aí um pouquinho mais acelerado, com letras otimistas que estão por todo o disco, né? Então mesclando aí um metal com um pouco mais de melodia, né? Uma faixa boa, né? Mas assim, nada de inovador, nada de fantástico, mas uma faixa boa, vai te agradar se você gosta de metal melódico, né? Dreaming, voltamos, né, para uma faixa calma, mais repetitiva. A gente começa a perceber que a banda está tentando fazer alguma faixa acessível, alguma faixa melódica acessível para ver se está certo, né? Assim, vamos fazer várias aqui, quem sabe a gente acerta uma delas, né? Então a Dreaming é mais uma que acho que eles não acertaram, né? Voltando para o peso, temos Golden Ark, né, uma típica faixa de metal, né, tradicional, né? Que é uma ótima faixa também, mais uma boa faixa, mas ela fica aí encaixada, né, no meio dessas baladas, porque adivinha só a próxima, I Need You, mais uma balada, né? Então o disco começa a ficar já meio previsível e talvez cansativo se você quer uma coisa ou outra, né? Então fãs de um metal mais tradicional podem começar a achar o disco chato, porque começa a ter muita balada, muita faixa acessível, né? Fãs de um rock mais acessível podem começar a achar o disco chato, porque no meio das faixas acessíveis tem umas faixas mais metal. Então, de repente, eles ficam ali no meio do caminho, atirando para os dois lados, sem definir o que vai acontecer. No entanto, né, tá na média, tá na média. E o disco termina com Fade Out, né, que é um metal tradicional com bastante influência de Running Wild, né? Você vê que tem ali uns toquinhos então, na produção, né? Com pedaços bem melódicos mesmo, né? Em alguns momentos os vocais estão um pouquinho mais forçados, né? Dão uma exagerada, mas é uma faixa boa, né? Então a gente tem aí, diria para vocês, metade do álbum bom, né? Com uma faixa excelente, e a outra metade, vá lá, né? Ou o contrário, se você gosta de baladas, né, metade boa, e se você não gosta de faixas rápidas, metade, né, muito rápida. Enfim, vamos para as notas, né, do Prayson. A arte, eu achei essa versão então muito fraca, né, uma capinha muito feia, um encartezinho bem pobrinho mesmo, né, letras pequenininhas, então olha, nota 4 aí para essa arte, né. Os músicos acima da média, nada de excepcional, né? Assim, tudo normal, né? Sem também exageros. A produção legal, produção boa na direção certa, acho que o Rock and Roll ele provou que podia ser um grande produtor se ele quisesse, né? Embora parece que está produzindo a versão melódica do Running Wild, né? Eu falei, o timbre das guitarras, né? Algumas coisas até na construção das músicas. E as composições
acima da média. Como eu falei, várias faixas boas e algumas baladas repetitivas. Então, nota 7 aí para as composições, o que perfaz uma média 6,5, deixando aí o álbum quase ali, né, num patamar mais legal, né? Mas acho que vale a pena você conhecer, principalmente essas faixas, se você gosta de metal, né? Principalmente a faixa título, a Creyson. E é engraçado que não dá para esquecer, né, o personagem lá do Cacete e Planeta, o Sr. Creyson, né? Quando a gente fala dessa banda aí, o Creyson, pra gente aqui no Brasil foi uma coisa esquisita, né? Se você é um pouco mais velho, talvez você se lembre desse personagem, tá? Mas enfim, tá aí uma banda que, se você quiser, pode conhecer os próximos álbuns deles. Mas eu acho que esse álbum aí é interessante, né? Principalmente essa primeira música, Creyson. Essa você precisa conhecer, você precisa escutar esta faixa, tá? Então tá aí, mais uma dissecção. Fala aí se você concorda ou não, vai escutar o álbum, né? Depois posta aqui se você acha que o Creyson é uma banda que merece só 6,5, ou merece 6,5 é muito, né? Deixa aí a sua opinião em relação ao Angel on the Run, do Creyson. E até a próxima!